Nós somos estudantes da Cristo Faculdade do Piauí, do segundo bloco do curso de Fisioterapia. Hoje iremos apresentar um trabalho da disciplina de Neuroanatomia sobre noradrenérgicos, destacando as suas principais funções e explicando o que são. O sistema nervoso é um dos principais sistemas do nosso corpo. É ele que está relacionado com a compreensão, com a percepção e com as respostas aos estímulos internos e aos estímulos externos do meio ambiente que nos rodeia. Ele é composto por órgãos que têm a função de captar as mensagens, os estímulos do meio ambiente e gerar respostas quais podem vir atrás de movimentos, sensações ou constatações. O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central, SNC, e sistema nervoso periférico, o SNP. O sistema nervoso central é responsável por captar, identificar as mensagens e gerar as respostas para essas mensagens. Ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é protegido pelo crânio e a medula espinhal pela coluna vertebral. E nós também temos o sistema nervoso periférico. Ele é constituído por nervos e gânglios e até terminações nervosas. Ele é responsável por interligar o sistema nervoso central aos demais órgãos do corpo. Os nervos são definidos como feixes de fibras envolvidas por tecido conjuntivas. Eles são responsáveis por fazer a união do sistema nervoso central aos demais órgãos periféricos através de impulsos nervosos. Eles podem ser divididos em nervos espinhais e nervos cranianos. Os nervos espinhais são compostos por 31 pares e eles fazem conexão com a medula espinhal. Eles são responsáveis por inervar o tronco, os membros e algumas regiões específicas da cabeça. Já os nervos cranianos são 12 pares e são eles que fazem conexão com o encéfalo. Eles são responsáveis por inervar as estruturas da cabeça e do pescoço. Os nervos podem possuir 3 tipos: aferente ou sensitivo, eferente ou motor, ou também pode ser misto. Quando ele é aferente ou sensitivo, eles enviam sinais da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Esses nervos são capazes de captar estímulos como a luz e o calor. Já os nervos eferentes ou motores, eles enviam sinais do sistema nervoso central para os músculos ou glândulas, ou seja, é aquela informação que sai do sistema nervoso central e vai para as periferias do corpo. Os nervos mistos, eles podem possuir fibras tanto motoras quanto sensitivas, como por exemplo os nervos raquidianos. Já os gânglios, eles são aglomerados de neurônios situados fora do sistema nervoso central. Eles estão espalhados por todo o corpo e é comum que eles possuem uma estrutura esférica. O sistema nervoso periférico ele pode ser dividido de acordo com a sua atuação em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, ele regula as ações que estão sob o controle da nossa vontade, ou seja, ações voluntárias. Ele atua sobre a musculatura esquelética da contração voluntária. Já o sistema nervoso autônomo atua de modo integrado com o sistema nervoso central. Ele exerce controle de atividades que nós não podemos controlar, que não dependem da nossa vontade, ou seja, ações involuntárias, como atividades realizadas pelos órgãos internos. Ele atua na musculatura lisa e musculatura cardíaca. O sistema nervoso autônomo, ele apresenta a função de regular a atividade orgânica, ou seja, garantir a homeostase do organismo. Ele apresenta 2 subdivisões, sistema nervoso simpático e parasimpático. É o sistema nervoso simpático que estimula o funcionamento dos órgãos. Ele é formado pelos nervos espinhais da região torácica e lombar da medula. Os principais neurotransmissores liberados são a noradrenalina e a adrenalina, que mais à frente serão discutidos. Já o sistema parasimpático, ele inibe o funcionamento dos órgãos. Ele é formado pelos nervos cranianos e espinhais das extremidades da medula. O principal neurotransmissor liberado é a acetilcolina.
Agora nós iremos falar um pouquinho dos neurotransmissores e entender como eles funcionam. E como nós já sabemos, os neurotransmissores funcionam como mensageiros. Mas, primeiramente, para a gente entender como eles funcionam especificadamente, nós precisamos entender todo o seu processo de transmissão. O impulso nervoso não é transmitido apenas ao longo do neurônio. Ele pode ser transmitido de um neurônio para outro neurônio ou de um neurônio para um órgão efetor. Nesse processo, nós temos as chamadas sinapses, que é a região de comunicação entre um neurônio e outro. E aqui nós iremos falar das sinapses nervosas, que existem dois tipos. A sinapse química, que acontece em grande maioria no nosso corpo, e a sinapse elétrica. Na sinapse química, os neurônios se aproximam um do outro, mas não se tocam. O neurônio que está localizado antes da sinapse, que é o que vai transmitir a informação, é denominado de neurônio pré-sináptico, enquanto o neurônio que está localizado após a sinapse, que é o neurônio que vai receber essa informação, é denominado de neurônio pós-sináptico. O espaço entre esses neurônios é denominado de fenda sináptica. Cabe destacar aqui também que as sinapses químicas são unidirecionais, ou seja, ela possui uma única direção e sempre vai do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. As sinapses químicas acontecem através do processo de neurotransmissores, que são substâncias químicas que possuem a função de passar informação de um neurônio para outro neurônio. Os neurotransmissores funcionam como mensageiros e vão atuar nesse processo de comunicação entre os neurônios. Os neurotransmissores são produzidos pelos neurônios e ficam armazenados na vesícula, que nós denominamos de vesícula sináptica. Essas vesículas já vão ficar posicionadas ali no botão terminal, perto da membrana pré-sináptica, para quando elas receberem o estímulo, elas já possam liberar os neurotransmissores na fenda sináptica. E após liberar os neurotransmissores, há receptores específicos localizados no neurônio pós-sináptico. E o que vai acontecer depois dessa ligação vai depender do tipo de neurotransmissor que está atuando naquela sinapse. Então, vou falar um pouco sobre os neurônios. Os neurônios são células responsáveis pela transmissão do impulso nervoso. Elas são constituídas basicamente por três estruturas, dendritos, axônio e corpo celular. Os neurônios são células responsáveis pela transmissão do impulso nervoso e constituem cerca de 10% do tecido nervoso. Então, a constituição dos neurônios. Os neurônios apresentam a seguinte estrutura em sua constituição: corpo celular, dendritos e axônios. Corpo celular, região onde se encontra o núcleo. Dendritos, ramificação presente no corpo celular, que recebe os impulsos nervosos. E o axônio, prolongamento do neurônio por onde os impulsos nervosos são levados a outro neurônio ou outro tipo de célula. A transmissão desses impulsos ocorre na porção final do axônio, denominada de teledendro, por meio de bulbos terminais, onde se encontram mensageiros químicos. Alguns axônios podem alcançar 1 metro de comprimento. Muitos axônios são envoltos por células que formam uma estrutura denominada extrato mielínico ou baía de mielina. Dois tipos de células podem formar o extrato mielínico e as células de Schwann. Os oligodendrócitos estão presentes no sistema nervoso central e atuam como isolantes elétricos. As células de Schwann, ou neurolemócitos, produzem substância nutritiva, junto com o axônio. Essas células formam neurofibra ou fibra nervosa. Então, a classificação dos neurônios pode ser classificada como bipolares, multipolares e pseudo-unipolares. Bipolares apresentam um dendrito e um axônio. Multipolares apresentam mais de 2 prolongamentos e o pseudo-unipolares apresenta apenas um prolongamento. No entanto, ele se divide em dois. Um se dirige para a periferia e o outro para o sistema nervoso central. E a maioria dos neurônios são multipolares. De acordo com a função, os neurônios podem ser classificados como sensoriais, motores e interneurônios. Os sensoriais transmitem as informações captadas pelos órgãos sensoriais, os motores transmitem os impulsos nervosos a diversos órgãos,
e os interneurônios estabelecem conexões entre os diversos neurônios sensoriais e motores. Nós vamos conversar um pouco sobre os agonistas adrenérgicos. Nós vamos falar sobre qual é a função, né, dos agonistas adrenérgicos e também os tipos. E diante dessa imagem, a gente pode ver que o sistema nervoso simpático, ele é o mediador da sinalização adrenérgica. A sinalização adrenérgica é mediada pelo sistema nervoso central. Como a gente pode ver aqui na imagem, os neurônios pré-ganglionares, na região tóraco-lombar, vai ser liberada secretada acetilcolina, né? Que vai ter depois o receptor nicotínico e vai se ligar ao neurônio pós-ganglionares, que vai liberar a noradrenalina nos tecidos e vai formar os receptores adrenérgicos alfa e beta. E aí é onde vai surgir os agonistas adrenérgicos, que ele vai ter um efeito mimético. O que é esse efeito mimético? É um efeito de mímica, de imitação. E essa imitação é a imitação das respostas noradrenérgicas. Como eu falei anteriormente, a gente vai ver também como é que é classificado esses agonistas adrenérgicos, que pode ser de três formas: agonista de ação direta, agonista de ação indireta e agonista de ação mista. Agonista de ação direta são fármacos que possuem um efeito mimético da noradrenalina sobre receptores adrenérgicos. O que a noradrenalina faz, eles fazem também, que é estimular os receptores adrenérgicos. Como nós vemos aqui, os agonistas de ação direta, eles podem ser seletivos ou não seletivos. Os seletivos são os que são seletivos sobre certos receptores, e os não seletivos que estimulam mais de um tipo de receptor. Como exemplo de seletivo, nós temos a fenilefrina, a clonidina, a dobutamina e a terbutalina. A fenilefrina, ela vai atuar sobre alfa-1, por isso que ela é seletiva, só sobre o alfa-1. A clonidina vai atuar sobre o alfa-2, a dobutamina só sobre o beta-1 e a terbutalina só sobre o beta-2, por isso que ela é específica, que é sobre cada um desses que eu falei. E os não seletivos, nós temos a oximetalazolina, que atua sobre o alfa-1 e o alfa-2, isoproterenol, que atua sobre beta-1 e beta-2, adrenalina, que vai atuar sobre alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2, e a noradrenalina, que vai atuar sobre alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Bom, agora eu irei falar sobre os agonistas de ação indireta, que são fármacos que não possuem um efeito direto nos receptores adrenérgicos, mas liberação e degradação da noradrenalina. Dessa forma, esses fármacos eles não vão sinalizar positivamente nos receptores adrenérgicos, porque eles não têm afinidade com o receptor, mas eles vão mexer com os processos que vão atuar na noradrenalina especificamente ou aumentando a sua quantidade na região onde ela vai estar sinalizando, como liberando ou impedindo dela ser degradada por enzimas que vão ser responsáveis por inativar a noradrenalina. Tem exemplos como os agentes de liberação, ou seja, eles vão induzir a liberação de noradrenalina, que é a fentamina e a tiramina. O segundo exemplo é o inibidor de capacitação, que eles vão impedir que a noradrenalina seja recaptada pelos neurônios pré-ganglionares para impedir a sua ação do tecido. Então, ela vai aumentar a sua quantidade na região, porque ela não vai ser recaptada para ser utilizada, que é o caso da cocaína. E por último, os agonistas de ação mista, que são fármacos que possuem efeito direto tanto nos receptores adrenérgicos como na liberação ou degradação da noradrenalina. Tem exemplo
como a efedrina, que possui tanto o efeito direto como o efeito indireto. O efeito direto é na estimulação de receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Já o efeito indireto é com base na liberação de noradrenalina. Então, ela vai favorecer que mais noradrenalina seja liberada aos tecidos em que estão aonde ela é liberada e vai promover um efeito potente na sinalização adrenérgica, visto que a efedrina e todas elas têm um efeito extremamente elevado. Olá! Mediante o que já foi falado, daremos continuidade falando sobre a sinapse adrenérgica. Vamos entender juntos o que é a sinapse adrenérgica, qual é a sua função, como ocorre a síntese, também o armazenamento e a liberação das catecolaminas. O que é a sinapse adrenérgica? As sinapses adrenérgicas são aquelas que produzem e liberam as catecolaminas. Na transmissão adrenérgica, as catecolaminas mais importantes são a norepinefrina, a epinefrina, a dopamina e a isoprenalina, que são neurotransmissores que atuam no controle da função cardíaca, na força da contração cardíaca, na resistência dos vasos sanguíneos e também nos bronquíolos, na liberação de insulina e na degradação de gorduras. As catecolaminas, elas são sintetizadas a partir da tirosina. Essa síntese ela vai ocorrer nas terminações nervosas simpáticas e na sua menor extensão ela ocorre nos corpos celulares neuronais. A síntese da epinefrina ela predomina na glândula suprarrenal, enquanto os neurônios adrenérgicos eles produzem em sua maioria a norepinefrina. Para ficar mais fácil para a gente entender, vamos dividir em etapas. A primeira informação importante que eu e você temos que saber é que a tirosina ela está presente no sangue e ela é de origem alimentar. Vamos para a primeira etapa. A tirosina ela vai entrar no neurônio através de um transporte ativo. No citosol neuronal, a tirosina ela vai ser convertida em dopa pela tirosina hidroxilase. Logo após a dopa, ela vai ser convertida em dopamina pela dopa descarboxilase. Então vamos lá. Tirosina, que veio do sangue, a tirosina ela vai ser convertida em dopa, depois da dopa ela vai ser convertida em dopamina. A dopamina, por sua vez, ela vai ser transportada para dentro das vesículas de armazenamento, onde ela vai ser convertida em noradrenalina pela dopamina beta-hidroxilase. E para concluirmos o nosso raciocínio, a síntese ela vai ser conduzida para mais uma etapa. Essa etapa ela vai acontecer na medula suprarrenal. A enzima PMNT ela vai converter a noradrenalina em adrenalina. Então vamos recapitular. A tirosina que está presente no sangue, ela vai ser convertida em dopa, depois ela vai ser convertida em dopamina, depois ela vai ser convertida em noradrenalina e, por fim, ela vai ser convertida em adrenalina. Késia dos adrenérgicos, eu vou falar sobre as catecolaminas. O que são elas? São compostos que contêm um núcleo catecol, ou seja, anel benzênico com 2 grupos hidroxil adjacentes. E uma cadeia lateral amina, são monoaminas. As catecolaminas mais importantes são norepinefrina, epinefrina, dopamina e isoprenalina. Vou falar sobre cada uma. O que é a norepinefrina, que é a noradrenalina? Ela é um transmissor liberado pelas terminações nervosas simpáticas. Já a epinefrina, que é a adrenalina, ela é um hormônio secretado pela medula da suprarrenal e produzido pela glândula adrenal. A dopamina era o precursor metabólico de norepinefrina e epinefrina e também um transmissor neuromodulador no sistema nervoso central. A isoprenalina ela já é um derivado sintético da norepinefrina ausente no organismo. Depois de liberado, as catecolaminas, que são armazenadas nas vesículas sinapáticas no terminal axonal, são degradadas pelas enzimas MAO. Essas ações podem ser inibidas pela droga cocaína, a qual se liga os transportadores de catecolaminas, inibindo a sua captura na fenda simpática. Isso intensifica a ação das catecolaminas. Não existem enzimas que degradam a adrenalina na fenda simpática. Sua finalização ocorre pelo transporte dependente do sólido.
Receptores adrenérgicos. No sistema nervoso simpático, várias classes de adrenoreceptores podem ser diferenciadas farmacologicamente. Duas famílias de receptores, designadas alfa e beta, foram inicialmente identificadas com base na resposta aos fármacos bloqueadores específicos, e a clonagem de genes revelaram as identidades moleculares de inúmeros subtipos, com ampla variedade de respostas. Os receptores alfa são divididos em alfa 1 e alfa 2, bem como os beta são divididos em beta 1, beta 2 e beta 3, onde certas substâncias agem sobre uns receptores, mas não sobre outros. Por exemplo, a noradrenalina excita principalmente os receptores alfa, com menor intensidade os beta, enquanto a adrenalina excita ambos com a mesma intensidade. Os receptores adrenérgicos alfa e beta são membros de uma grande família de receptores positivamente acoplados à proteína G. Os receptores adrenérgicos estão presentes em diferentes locais do nosso organismo. São eles o alfa 1, nos músculos lisos, de vasos sanguíneos, do músculo radial da íris, do esfíncteres do trato digestivo, das glândulas salivares, o alfa 2, na musculatura lisa da parede gastrointestinal, na membrana pré-sináptica dos neurônios noradrenérgicos, o beta 1, que é no coração, o beta 2, que é nos músculos lisos, os brônquios, da parede gastrointestinal, dos vasos sanguíneos, do músculo esquelético, do miocárdio, renal e hepáticos, e o beta 3, a lipólise. Os efeitos mediados pelos receptores adrenérgicos são alfa 1, vasoconstricção, relaxamento da musculatura lisa, secreção salivar e glicogenólise hepática. Alfa 2, inibição sináptica, homotrópica e heterotrópica. Beta 1, crono e inotropismo, relaxamento da musculatura. Beta 2, broco e vasodilatação, glicogenólise hepática, tremor muscular, inibição da liberação de histamina por mastócitos e relaxamento da musculatura. E o beta 3, que é a estimulação da lipose do tecido adiposo. Todos os receptores adrenérgicos, eles são acoplados a uma proteína G, e eles são divididos em alfa e beta, e as suas subdivisões são alfa 1 e 2 e beta 1, 2 e 3. Os receptores alfa, eles possuem várias funções em comum, mas também eles têm os efeitos individuais. Entre os efeitos individuais inclui a vasoconstrições das artérias coronárias, a vasoconstrição das veias, a diminuição da mortalidade do músculo liso no trato gastrointestinal. Os receptores alfa 1, eles têm umas ações específicas que envolvem, sobretudo, a contração do músculo liso. Ela provoca a vasoconstrição em muitos vasos sanguíneos, incluindo os da pele. E outras áreas de contração do músculo liso são a uretra, o ducto deferente, os pelos, as contrações durante a gravidez. E os efeitos incluem a glicogenólise e a glicogênese a partir do tecido adiposo e de reserva do glicogênio do fígado, bem como a secreção de glândula sudorípara e a reabsorção de Na+ nos rins. Os receptores alfa 2 está acoplado à sua proteína GI, e a sua ativação causa a inibição da atividade da adenonilato ciclase, com a consequente redução dos níveis de AMPC. Existem 3 tipos homólogos de receptores alfa 2, alfa 2A
alfa-2B e alfa-2C. As ações específicas do receptor alfa-2 incluem a inibição da insulina no pâncreas, a indução da liberação de glucagon do pâncreas, a contração dos efeitos esfíncteres no trato gastrointestinal. Os receptores beta, as ações específicas do receptores beta 1 incluem o aumento do débito cardíaco através do aumento da frequência cardíaca e do aumento do volume expulso com cada batimento, a liberação de renina das células justa glomerulares e lipólise no tecido adiposo. Os receptores B2 é um receptor polimórfico e é receptor adrenérgico, predominante nos músculos lisos que causam relaxamento visceral. E as suas funções conhecidas estão o relaxamento da musculatura lisa, por exemplo, nos brônquios, lipólise do tecido adiposo, relaxamento do esfíncter urinário, o relaxamento da parede da bexiga, entre outros, né? E os receptores B3 é o receptor adrenérgico, predominantemente ele causa efeitos metabólicos, nos quais as ações específicas do receptor incluem a estimulação da lipólise do tecido adiposo e está também presente na bexiga, no músculo detrusor. Participação de receptores noradrenérgicos na substância cinzenta periaquedutal dorsal. O papel da substância cinzenta periaquedutal dorsal, SCPD, no meio e na ansiedade tem sido estudado ao longo das últimas décadas. Dependendo da estrutura cerebral estudada, as evidências sobre o envolvimento do sistema noradrenérgico na ansiedade são conflitantes. No presente estudo, testou-se a hipótese de que a noradrenalina administrada diretamente na SCPD de ratos apresenta efeito do tipo ansiolítico, no teste de transição claro e escuro. O teste de transição claro e escuro é um método etológico de ansiedade, de rápida e fácil execução, que não requer treinamento animal. Para isso, recebe a administração intra-SCPD de noradrenalina e são expostos a teste. Além disso, foi investigado o efeito do pré-tratamento intra-SCPD, com antagonista não seletivo de receptores adrenérgicos alfa e beta, fetolamina e propranolol, respectivamente. Sobre o efeito da injeção de noradrenalina na mesma estrutura, resultados mostram que a noradrenalina administrada diretamente na SCPD aumentou o tempo de permanência no compartimento, sugerindo um efeito do tipo ansiolítico. Além disso, a injeção intra-SCPD de noradrenalina não altera a atividade motora. O pré-tratamento intra-SCPD de propranolol ou fetolamina atena o efeito do tipo ansiolítico da noradrenalina, quando analisado o tempo de permanência no compartilhamento, claro do modelo. Assim sugere o envolvimento da neurotransmissão noradrenérgica na SCPD, via receptores alfa e beta noradrenérgicos, em reações defensivas associadas como transtorno de ansiedade generalizada. A noradrenalina é um composto químico que apresenta como indicador o aminoácido tirosina, que atua como um neurotransmissor e como um hormônio, e é um precursor endógeno da adrenalina. Para que serve a noradrenalina? Quando ela está fora do sistema nervoso, ela vai atuar como um hormônio. Na glândula suprarrenal, existem células que secretam a adrenalina, enquanto outras secretam a noradrenalina. A adrenalina é liberada nos casos de estresse extremo e serve como um mecanismo de defesa para uma ação rápida do organismo. Apesar de terem funções semelhantes, a
As duas substâncias atuam de forma independente. A noradrenalina é produzida antes da adrenalina. A vantagem dela, como hormônio, liberada por uma glândula na circulação e desempenhando seus efeitos à distância, é que essa ação dura mais do que a estimulação simpática direta. Um dos efeitos mais conhecidos é o vasopressor, ou seja, ela provoca o aumento da pressão arterial em razão do efeito vasoconstrictor. Também possui o efeito inotrópico positivo. Esse efeito é porque ele é capaz de aumentar a força da contração do coração. A noradrenalina também está relacionada com nossa capacidade de ficar alerta, com processos cognitivos de aprendizagem, criatividade e para ter uma boa memória. Em situações de estresse de curta duração, a noradrenalina, juntamente com a adrenalina, são secretadas pelas glândulas suprarrenais. Nesses casos, a noradrenalina vai atuar garantindo a quebra do glicogênio e a liberação da glicose e de ácidos gráficos, gerando energia. Além de disponibilizar essa fonte de energia para as células, a noradrenalina aumenta o ritmo e a quantidade dos batimentos cardíacos. Também garante a dilatação dos brônquios. A noradrenalina apresenta relação com o desenvolvimento da mania, uma das fases do transtorno bipolar. Esse transtorno é uma condição psiquiátrica caracterizada por mudanças graves de humor e que se observa em alguns momentos apresentado estado de humor elevado ou irritabilidade, inquietação, agitação psicomotora, hiperatividade, duração das necessidades do sono, redução das necessidades do sono, desorganização das ideias, pensamentos tornam-se mais rápidos e as ideias podem ser delirantes. A mania observa um aumento da noradrenalina. A noradrenalina parece estar também relacionada com a depressão, uma condição relativamente comum que está vinculada aos sintomas como humor deprimido, perda de interesse, cansaço, dificuldade para dormir, apetite reduzido, alterações na concentração e na atenção, redução da autoestima, visões pessimistas do futuro e ideias de culpa. Acredita-se que pacientes deprimidos possuem uma diminuição da noradrenalina e de outros neurotransmissores. Então, para que vai servir a noradrenalina? Quando ela for fora do nosso sistema nervoso, ele vai funcionar como um hormônio. Quando ele estiver dentro do nosso sistema nervoso, ele vai ser um vasopressor, vai ter efeito inotrópico positivo, vai servir para ficarmos alerta e melhorar a memória, vai gerar energia, aumentar o ritmo e batimento cardíaco, dilatação dos bronquíolos, aumento vai estar relacionado à mania e também à depressão. Olá, vamos conhecer o uso da noradrenalina na UTI. Ela pode ser usada no choque séptico, que é uma condição que pode levar muitas pessoas à morte, uma vez que nesse tipo de choque é comum um aumento da vasoconstrição, da vasodilatação, que ocasiona a hipotensão arterial. A noradrenalina é utilizada como uma droga vasopressora, garantindo o aumento da pressão arterial. Além dessa utilização, ela também é utilizada nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Nesse caso, a droga é usada como vasoconstrutora para regular o fluxo sanguíneo nessas regiões e também regular o metabolismo.
Ela afeta mais os vasos sanguíneos e é usada para tratar a pressão arterial perigosamente baixa. É utilizada no tratamento também de choque neurogênico, que acontece quando existe uma falha de comunicação entre o cérebro e o corpo, fazendo com que os vasos sanguíneos percam seu tônus e dilatem, dificultando a circulação do sangue pelo corpo e diminuindo a pressão arterial. Quando isso acontece, os órgãos deixam de receber o oxigênio necessário e por isso deixam de funcionar, criando uma situação que coloca a vida em risco. E também pode ser usada no choque cardiogênico, que acontece quando o coração perde sua capacidade para bombear sangue em quantidade adequada para os órgãos, causando diminuição acentuada da pressão arterial, falta de oxigênio nos tecidos e acúmulo de líquidos nos pulmões. E este tipo de choque é uma das maiores complicações do infarto agudo do miocárdio. Mas precisamos também observar alguns efeitos secundários da noradrenalina. Por exemplo, ela produz necroses no lugar de injeção pela constrição geral e prolongada, e a constrição pode reduzir a irrigação dos órgãos e levá-los à falência. Para que isso não aconteça, devemos usar com cautela. Somos alunos da CRISFAP, Cristo Faculdade do Piauí, e gostaríamos de agradecer a atenção oferecida ao nosso grupo, que é composto por Ana Clara da Silva Souza, Ana de Lara da Silva, Ana Lúcia Carvalho de Aguiar, Franciele Pereira Freitas, João Pedro Cavalcante Silva, Maria Rebeca Almeida da Silva, Maristela de Oliveira Machado Araújo, Pamela Bittencourt, Késia Maria da Silva Nascimento, Rosa Ellen Souza Lima, Ruth Costa Versosa, Sandra Raquel dos Santos Souza, Wilana Clara Duarte Oliveira. E esse trabalho foi elaborado para a disciplina de Neuroanatomia, ministrada pela professora Maiane Carneiro, com o tópico de noradrenérgicos.